Você acha que já viu de tudo em filme de terror? Então se prepara para começar a duvidar disso, porque hoje eu vou te mostrar não uma, mas três obras que desafiaram todas as regras, subverteram expectativas e fizeram o público perguntar: o que é que está acontecendo nessa p? São ideias ousadas e originais, mas será que uma ideia inovadora é garantia de um filme bom? Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto está fazendo outras coisas. Tipo se você estiver fazendo um almocinho no rápido, ou passando uma vassoura na casa, ou até se estiver fazendo um cocôzinho, por que não? O que importa é a gente bater esse papo hoje sobre filmes de terror com ideias bem fora da caixa. Logo depois da vinheta. Dong, 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 down. Yeah. Se tem uma coisa que eu admiro muito num filme, seja ele de terror ou de qualquer outro gênero, é quando ele traz uma ideia nova, assim, um frescor, uma ideia original, ou pelo menos uma inspiração assim um pouco diferente do que eu tô acostumado a ver. E esses filmes que eu trouxe pra você hoje não são assim filmaços incríveis assim, 10 de 10, mas todos eles têm uma coisa em comum que é justamente isso. Todos têm uma ideia muito original e bem diferente de outras coisas que você já viu por aí. Já vou deixar avisado aqui no começo que esse vídeo vai ter spoilers dos filmes que eu vou trazer aqui. Não vou falar pra você o filme todo, mas uma ou outra coisinha eu vou precisar pontuar ali pra explicar por que que esse filme é fora da caixinha. Começando aqui com o que eu menos gostei dos três de hoje, mas não quer dizer que isso torne ele um filme ruim. Ao contrário, é um filme bem legalzinho, assim, divertido, mas não vai com a expectativa muito alta, porque eu tô falando de Uma Natureza Violenta. Esse filme aqui é bem recente, saiu esse ano, se eu não me engano, e é um filme bem diferente, porque ele é do gênero slasher, mas ao contrário dos slashers que a gente está acostumado, tipo Sexta-feira 13, tipo Halloween, aqui a gente acompanha a história pela perspectiva do assassino. A história desse filme é bem simples e bem rasa, assim, eles dão poucos elementos ali pra gente pescar, o que eu achei até legal e condizente com a proposta do filme. O filme começa com esses jovens merdeiros, né, pra variar, né, que já de praxe nesse filme. E um detalhe muito legal é que como a gente acompanha pela perspectiva do assassino, a gente nem vê o rosto desses jovens no começo, a gente só escuta os barulhos, vê ali uma mão passando, um pé andando, essas coisas. Só que o fato é que um desses jovens acha essa correntinha, tipo uma joia assim, né, de pendurar no pescoço, num lugar meio estranho no meio do mato, e ele tem a brilhante ideia de pegar para levar para a mina dele de presente. Só que essa correntinha tinha todo um contexto ali que ele nem estava ligado, que era justamente o que mantinha o nosso Jason, vamos chamar assim, porque eu não lembro o nome do assassino e também não é nem tão relevante. Tinha lá o nosso Jason enterrado e a correntinha era o que acalmava ele, o que tranquilizava. Aí, assim que ele tira a correntinha, o zombizão levanta e vai pra cima dos jovens merdeiros. Uma ideia que foi legal nesse filme, além disso de você acompanhar pela visão do assassino, é que esse filme praticamente não tem trilha sonora, porque fica muito marcante os sons dos passos do assassino enquanto ele tá rodeando as pessoas. Você vai entendendo como que é ali que ele vai cercando, o que se passa na cabeça dele, você entende em pequenos flashbacks, assim, né? Você vê por que, que aquela correntinha é importante para ele, dentro da cabeça dele, lá nas doideiras, né? Você tem um pequeno vislumbre de como eram os pais dele. O pai dele fala para ele: Meu, essa correntinha quer dizer que a gente vai estar com você o tempo todo. Isso quando ele era criança. E ele é meio. Como ele tem bastante referência do Jason, ele tem meio que isso de ter uma mentalidade infantil num corpo de adulto. É bem interessante a ideia. Só que quando a gente passa pro filme mesmo em si, a gente vê mais do mesmo, só que com uma outra câmera. É jovens com decisões burras, tem uma ou duas mortes legais, mas se limita a isso aí. É uma ideia bastante interessante, principalmente se você gosta desse subgênero slasher, porque traz essa perspectiva pela visão do assassino, que até então eu nunca tinha visto, né? Ou então, quando a gente vê no Sexta-feira 13 da vida, alguma coisa assim, a gente vê por um breve momento, quando a Final Girl tá se escondendo, ou estão no estilo de pânico, quando a Sydney se esconde no armário, a gente acompanha ela vestindo a roupa lá do Ghostface, essas coisas, mas no máximo se limita a isso. Aqui não, é bem o filme todo mesmo,
Só que no final eles dão uma escorregadinha e tiram essa câmera do assassino, eu achei que ficou meio, sei lá, descaracterizou no final. Nada que atrapalhe, assim, o que atrapalha mesmo já tinha acontecido, que é mais do mesmo. A gente vê umas mortes bem chinfrim, assim, tem uma ou duas mortes que são bem legais, mas os personagens, assim, não tem muito a oferecer. Inclusive o assassino. É legal de ver, mas não tem muita coisa que oferecer. Então, é um filme ali nota 5, nota 6, que dá pra você se divertir. Agora um outro que eu gostei muito, que mistura também essa ideia do slasher, mas com uma pegada um pouquinho mais pro sobrenatural, um pouquinho mais pro fantástico, é Maligno. Maligno é um filme do James Wan, que ele homenageia o cinema italiano, o giallo, né? Aquele cinema que era aquele mistério de quem é o assassino, às vezes tinha uma coisa ou outra sobrenatural. É uma ideia muito original que já começa com uma brincadeira aí logo no título, né? Porque maligno é uma palavra assim que você refere a alguma coisa malvada, tal assim, mas também no nosso dia a dia, né, entre aspas, porque não é exatamente o dia a dia, é uma palavra que a gente usa também para se referir a câncer, né, um tumor maligno, um câncer maligno. E é justamente essa a pegada do filme que eu achei fora da caixinha. A gente acompanha a nossa protagonista que sofre de violência doméstica, né? E depois que ela sofre essa violência, começa a acontecer uns crimes muito estranhos que ela tá sempre meio que ligada ali e você não entende o porquê. Só que o detalhe é que quando ela era criança, ela tinha esse meio que irmão gêmeo, que não é bem um gêmeo, né? É mais como se fosse um tumor mesmo na parte de trás do cérebro dela, que assume uma personalidade, como se fosse o irmão dela mesmo, que é o Gabriel. E aí esse tumor, depois dessa agressão que ela sofre, ganha o controle do corpo dela e usa esse corpo para fazer maldades, para se vingar de quem ele quer se vingar, essas coisas, tudo sem ela nem perceber que é ela mesma que está fazendo isso. E apesar de Maligno ter dividido opiniões, teve muita gente que gostou, teve muita gente que não gostou, que achou meio forçado e tal. Uma coisa é inegável, o Gabriel é um vilão muito marcante mesmo. Toda aquela cena dela rasgando a cabeça atrás para aparecendo aquela carinha feia dele, e ele começa a andar com o corpo dela todo torto, assim, tipo andando de costas, é muito da hora mesmo e é inovador pra caramba, tá? É claro que tem aquela cena da delegacia onde ele luta meio que um kung fu lá com vários policiais que muita gente criticou, mas eu passo um pano porque eu gosto do filme como um todo. Essa cena aí pra mim encaixa bem na trama. E naquelas, né? Goste ou não, eu aposto que você nunca viu isso em filme nenhum, porque é uma ideia muito inovadora mesmo. O vilão do filme tá ali atrás da cabeça da protagonista e é ela mesma, um tumor que ganha consciência e controla o corpo dela. Pô, doideira, né? Vamos saber aí também reconhecer. Você pode não ter gostado de Maligno, mas é uma parada muito diferente. E para fechar, mais um aqui que dividiu opiniões quando saiu, que foi o Noites Brutais. Eu, particularmente, pirei nesse filme. Eu pirei nesse filme mesmo. Porque o que as pessoas viram um defeito, eu vi uma qualidade. É um filme de terror que tem. É como se fosse dois gêneros diferentes dentro do terror. No começo ele é um terror psicológico e depois ele vira um terror de monstro mesmo, assim, né? Muito doido. Tudo começa com a nossa protagonista que chega num Airbnb. E aí, quando ela chega lá, tem esse outro cara que disse que também alugou pelo aplicativo, que deve ter tido alguma confusão. Só que você fica com aquela sensação de que tem alguma coisa errada, que está tudo muito suspeito. Então parece que vai ser um negócio que vai por um caminho e vai te conduzindo ali devagarzinho. Você vai cada vez ficando mais tenso. Será que vai acontecer alguma coisa? O que será que vai dar? Não sabe direito. Só que aí esse filme toma um caminho completamente diferente. Quando você mais tá suspeitando que esse cara vai fazer alguma coisa de errado ali com ela, ele vai, pum, morre. E é um monstro bem esquisito que pega ele. E você fica assim, meu, o que vai acontecer agora? E você, pum, simplesmente corta. Você não sabe nem o que aconteceu com a protagonista, nada. E começa a te apresentar uma outra pessoa nesse filme, que é o tal dono da casa que alugou para esses casos no Airbnb. E esse cara, tipo, meu, entra num maior clima ensolarado, uma musiquinha legal tocando. Parece até por alguns segundos que o filme virou um filme de comédia. Muita gente não curtiu essa mudança, mas eu curti. Porque quando esse cara chega na casa, a gente vai entender de verdade o que está acontecendo lá. E aí a gente vai ver o passado dessa casa, o passado desse monstro, como que ele chegou até ali. E
infelizmente a gente acaba vendo uma verdade dolorida de que esse monstro é muito mais vítima do que monstro. Muito da hora essa abordagem, eu achei esse filme, ó. Noites Brutais é pesado, eu adorei esse filme quando eu vi. E até hoje eu não consigo entender quem não gostou desse filme, porque olha, pra mim ele é redondinho. E você já assistiu algum desses filmes? Vai dar uma chance pra algum deles? Comenta aqui pra eu saber que eu fiquei curioso. Pra mim são três ideias inovadoras bem diferentes uma da outra que vale a pena você conferir todas. Uma Natureza Violenta é o mais fraquinho dos três, mas ainda assim vale pela experiência de você ter a visão do Jason. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe. Manda para um amiguinho, para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, beleza? Falou!